Irmãos e irmãs, essa noite vamos falar sobre o dia que está chegando, né? Que é 3/3, a lua de sangue, que se inicia daqui a algumas horas, né? Às 4 da manhã. Então, essa é uma convocação de alta magnitude para falar sobre esse evento que se aproxima da lua de sangue, né? Do 3 de março de 2026. Isso não é um mero caso astronômico, mas um alinhamento, bem dizer, crítico nas engrenagens de SA. Para Ordo, para nossa ordem, este é o sinal de despertar da vontade escarlate. Eu vou fazer uma exortação aqui, irmãos, que eu criei aqui, tá? Bem estruturada, para ecoar nos salões do nosso círculo interno e servir de guia para os buscadores. Dos auspícios do irmão Josiel, o mago grego, aos guardiões da gnose e os filhos da luz, do Oriente, que são os irmãos e as irmãs. Aqui eu dou saudação a todos e venho nesta explanação dar uma saudação nos 3 pontos do triângulo. Perfeito? Irmãos e irmãs, essa exortação vem lhe ensinar que sempre tem que olhar para o céu, pois o grande relógio do Criador, o grande arquiteto do universo, está prestes a marcar uma hora de transformação severa no dia 3/3 de 2026. A sombra da terra abraçará a lua, atingindo-a com o sangue do sacrifício e o fogo da purificação. Para o profano é um simples espetáculo, mas para os iniciados da ordem é o escrutínio cósmico. Eu costumo chamar esses eventos, irmãos e irmãs, de a mecânica celeste, que é um alinhamento entre a astronomia, né, o céu e a terra. Então, do ponto de vista da astronomia, enfrentamos o eclipse lunar total. A Terra ela se posiciona, né, entre o Sol e a Lua, e a luz solar. Ao atravessar essa atmosfera terrestre sob o fenômeno da dispersão de Rayleigh, que são as frequências azuis espalhadas nos espectros vermelho que atinge a superfície lunar. Contudo, para nós, a ciência é o corpo da magia. Esse alinhamento representa a interposição da matéria, que é a Terra, entre a fonte de luz, que é o Sol, e o reflexo da alma, que é a Lua. No dia 3/3, a Lua estará no eixo entre Virgens e Peixe. Esse alinhamento acontecerá. Então, é um eixo da cura e da dissolução. É a queda das ilusões para que a realidade nua se manifeste. Aqui citarei algumas questões históricas e nas tradições milenares. A lua de sangue sempre foi o arauto da mudança dinástica e do cataclisma espiritual. Vemos que na civilização maia era vista como a luta dos deuses celestiais. O sangue na lua indicava que o universo exigia um pagamento de devoção e retidão. Já na tradição hebraica, conforme o profeta Joel, a lua se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor para nós. Esse dia é o momento do julgamento do caráter do iniciado. E na antiga Mesopotâmia, o eclipse era um ataque direto ao rei. Na ordem, o rei é o self, você, é o seu alto, o seu sol interior, que será testado pela sombra do ego material. Agora vamos entrar, irmão, nos estudos que iremos aprofundar
obviamente, para frente, que também envolve essa questão da lua de sangue. Ela também está alinhada à gemátria, ou à gematria, como querem falar, e a numerologia do portal 3/3. O número 3, irmãos, é a base da nossa ordem, é a Trinidade, Pai, Mãe e Filho. Pensamento, palavra e ação. No 3 do 3, forma o número 33, o grau da soberania e do mestre, que se tornou um canal vivo para a divindade. O ano de 2026, se somado 2 mais 0 mais 2 mais 6, dá o número 10. 1 mais 0 daria o número 1, que indica começo de um novo ano, que um dia se iniciará a nossa geração, a nossa terra, ou não sei se vamos estar aqui, um dia vai iniciar tudo do ano 1, que é um novo começo. A soma total da data 3 mais 3 mais 2 mais 0 mais 2 mais 6 dá 16. Isso remete ao arcano a torre. A lua de sangue derrubará as estruturas falsas. A agenda de era de peixes, que é uma ordem velha, para que o alicerce de aquário seja construído sobre a rocha, razão e a gnose, que será a nova ordem. Uma nova geração, uma nova revelação, e tudo está sendo revelado, como os irmãos sabem. Mais além, a minha visão quanto isso vai mais além, que é hermética e esotérica, que aí também tem o casamento alquímico nessa questão. Então, no hermetismo, o eclipse é a conjuração, mais a lua de sangue, essa conjuração é o fogo, a água, a lua e a emoção. Então, o fogo é tingido pelo vermelho, que é o fogo e ação, que está feito essa junção com a lua. É o momento em que a sombra, que do grego significa erebos, é integrada à luz, que do grego é phos. O início que não teme sua própria sombra encontrará nesta lua a força para transmutar o chumbo em ouro. É a purificação do corpo de SA, para que ele suporte a voltagem dos mundos superiores. Quanto ao posicionamento da nossa ordem, irmãos, no tempo da operação, nesta data, a ordem entra no estado de vigilância. Por que eu falo isso? A lua de sangue 3/3/2026 marca o fim da agenda do passado e inicia a agenda do futuro, decretada. Esotericamente para o mundo, veremos tensões geopolíticas e abalo nas estruturas religiosas tradicionais. É o que está acontecendo hoje. Esotericamente, para nós, aquilo é para o mundo, né? Para nós é o tempo de realizar a avaliação do espírito. Se a sua verdadeiro interior for sólida, a lua de sangue lhe dará o poder de comando. Se houver simulação, a sombra o consumirá. E assim é feita a revelação, né, no nosso mundo. A revelação final eu chamo para a resiliência. Irmão, não tem mais a cor do sangue no céu. Ela é a cor da vida, da linhagem e do sacrifício, que gera poder. Enquanto as massas se desesperam em superstições, nós, os buscadores da vontade, celebraremos o alinhamento. Que no dia 3/3, cada um de nós, né, se coloque diante do espelho da alma. Que a luz avermelhada revele vossas fraquezas, críticas, para que possais eliminá-la antes do amanhecer. A ordem busca aqueles que conseguem olhar para o eclipse sem desviar os olhos da verdade. Esta é minha vontade, que assim seja em SA. Agora, irmãos, tomar uma água aqui, com a caneca da grande loja, da Ordem Filhos Iniciados da Luz.
vou passar para os irmãos, vou apresentar aqui aos irmãos e irmãs um ritual da operação da lua de sangue. Para aqueles que querem fazer um ritual que está se aproximando, com início às 4 da manhã, eu deixo aqui uma questão bem técnica, né? Posso te dizer, e uma instrução para garantir uma egrégora forte e também inviolável para que esse ritual seja um aterramento, até um firmamento em Asiá para a sua própria, seu próprio benefício, certo? O ritual da luz de sangue. O alinhamento planetário é entre Marte e a Lua. Embora o eclipse envolva o Sol e a Lua, a cor de sangue e a data de terça-feira, 3/3, né, irmão? Coloca esse ritual sob a regência severa de Marte. O planeta regente é Marte, o guerreiro da força e execução. Ele fornece energia necessária para cortar os laços com a agenda da era de Peixes e impulsiona a agenda pessoal de poder. Para todo ritual, né, irmãos e irmãs, nós temos a hora, um alinhamento com o planeta, né? Nada é feito assim do nada e à toa, né? Então a hora sagrada é o momento da ápice, um momento que dá mais poder, né? Como podemos dizer. Para máxima precisão, o ritual deve ocorrer no auge do eclipse. Quando o eclipse está entrando, se tornando início do sangramento ali, quando ele está entrando, até o final, né? Então isso inicia daqui a pouco, terça-feira, 3/3, na hora de Marte, né, onde os irmãos, se quiserem fazer esse rito, devem realizar com a escuridão do eclipse. Então aqui no Brasil, o eclipse ocorrerá ali entre 4 horas da manhã, né? Então os irmãos podem iniciar essa abertura do ritual com um ritual menor do pentagrama a partir das 4:30, né, que é a hora de Marte, que Marte começa a se alinhar com a Lua e a transição, bem no horário do amanhecer. É um momento ali, irmãos, que a energia, né, de combate e a vitória, no caso a favor daqueles que estiver fazendo, é mais densa. Então, o resumo básico da operação. Então, meus irmãos, o resumo da operação que eu vou passar aqui para os irmãos é simples. Para iniciar todo um rito, você tem que ter a limpeza do ambiente. Então, 4 horas da manhã, você já poderia fazer a limpeza do ambiente. Perfeito? Então, o ambiente é a limpeza, o que é de fumar, uma meditação, né? Se tiver um incenso de arruda ou algo assim, se não tiver também, até casca de alho serve para esse rito da lua de sangue. Você vai limpar o ambiente meditando que esse tipo de limpeza é para o firmamento desse ritual. O RMP lá, se você levar obviamente 15 minutos para fazer isso, 4:15, de 4 a 4:15, obviamente, provavelmente leve menos, ou pode levar esses 15 minutos na limpeza, meditação para deixar o ambiente bem firme. Então o RMP, que é Ritual Menor do Pentagrama, se faria 4:15 da manhã. Em seguida vem uma oração, que eu já deixei especificado aqui, uma oração que eu fiz bem detalhada, não muito prolongada também. Após a oração, né, você vai fazer o pedido, poderia ser às 4:30, olhando para a lua de sangue. O ritual menor do pentagrama, se você não tiver uma espada, um material de metal consagrado para fazer, você usa os dedos, um sinal de runas, né, para apontar, para fazer o pentagrama, né, e também para fazer a cruz cabalística. Perfeito? Então, você faria o pedido e
antes de terminou o pedido, lá tudo certinho, você também tem que fazer o ritual menor do pentagrama, conforme eu vou deixar também em PDF no grupo para os irmãos, o procedimento como que faz. Então, para esse alinhamento planetário, irmãos, de eclipse que envolve a Lua e o Sol, que é a cor de sangue, do dia 3, coloca o ritual sobre a regência do planeta Marte. Então, o planeta Marte é o guerreiro, a força e a execução. Ele fornece a energia necessária para cortar os laços com a agenda da Era de Peixes. Impulsiona a Era Pessoal de Poder. Então, deixo aqui o protocolo Oscilo da Vontade Escarlate 3/3. Dos auspícios do templo, a instrução de proteção para os irmãos e irmãos da Oso. A limpeza do templo, preparação de SA. Antes de qualquer evocação, a matéria deve ser purificada, o ambiente deve refletir a ordem interna. Purificação física, limpa o espaço de trabalho. Tem que estar limpo o local, o mais limpo possível, né? Tirar objetos que lhe tragam memórias de conflito, coisa ruim que tiver na tua casa, tira fora do local do ambiente sempre de algum rito. Defumação, conforme eu falei, do banimento, seja arruda, guiné, casca de alho, que não tiver nesse momento o incenso, né? E circula o ambiente anti-horário. Ali você vai visualizando o ambiente e você circula ali com o dedo de runa, vai fazendo o firmamento, o dedo assim vai firmando, fazendo o círculo e meditando anti-horário, visualizando as larvas atrás sendo dissolvidas, né? Você vai visualizar, fecha o olho, vai fazer esse círculo de proteção, visualizando que tudo que é energia que não presta está indo embora. Você pode fazer também, que é bom ter a consagração por água e sal. Consagra na hora, consagra este espécie, elemento, água e sal, que é elemento que veio da terra, para a purificação deste ambiente, para que as energias hostis e fantasmas que estiverem aqui se retirem e nada se aproxime, que apenas a luz esteja aqui para o rito. Então você consagra o sal e vai salpicar o sal no lado 4 cantos, né? Aqui do lado direito, à tua frente, lado esquerdo, direito, aqui atrás de você, do lado esquerdo e do lado direito. 4 cantos selando os planos do rito. Então a abertura do ritual seria o rito menor de pentagrama, tá? Que é o banimento e a afirmação do microcosmo sobre o macrocosmo. Então você vai ter que estabelecer a conexão com a cruz cabalística. Aqui tem a cruz cabalística, que eu deixarei no PDF. Então quando você vai fazer a cruz cabalística, você vira para leste. Leste aqui para mim é aqui, esse lado, né? Então eu vou fazer aqui até, daí vai até lá embaixo, Malkut. Daí você sobe, né? Aqui você vem pro lado direito, Vegeburá, Vegedulá, vem no meio, Leolã, né? Com os dedos assim, para cima, ponta para cima, e assim seja. Esse é o ritual da cruz cabalística. Daí que você vai fazer o RMP, né? Esse daí que você vai fazer o pentagrama. Ali ensina o pentagrama, dedo de runa, ensina que você deve traçar quando se inicia o ritual de cima para baixo e faz o pentagrama. Aqui vira o poleste, a minha frente, e Rafael faz o pentagrama. Vira para o sul, a minha direita, Miguel. Vira atrás de mim, daí atrás de você, traz Gabriel, vira aqui, né? Para o oeste. E para o norte, Uriel. Então os 3 arcanjos estão ali. E proteção, círculo, sal, limpou, os arcanjos estão
né? Então você já fez a invocação dos arcanjos, você vai visualizar de proteção à tua frente Rafael, né? Atrás de você Gabriel, ao teu lado direito Miguel, ao esquerdo Uriel. E você vai se sentir com o olho fechado, como se estivesse no centro do pentagrama em chamas. Fora os outros que estão ali ao teu lado, em chamas se protegendo, né? Que nada vai entrar ali. Então, o ritual da lua de sangue chegando ao ápice, você fez tudo isso, ele já está chegando ao ápice, né? Então aí já deu um tempo, já está no meio da lua de sangue, já está entrando numa transmutação forte. Então, durante esse eclipse, enquanto a lua sangra, vocês, irmãos, devem permanecer no centro do círculo que é intocável, não sai. Então vocês vão mentalizar: eu sou o sol que não se apaga, minha vontade é a lei que governa a sombra. Aí tudo isso está escrito aqui no PDF que eu vou deixar para vocês. Ancoragem. Para ancorar, você vai visualizar uma luz vermelha, tá? A luz vermelha da lua sendo filtrada pelo pentagrama de proteção, transformando-se em ouro puro ao tocar o seu templo. Seu templo é você, né? Então você tem que imaginar que aquela luz vermelha está saindo, passando pela lua, sendo filtrada, passando pelo pentagrama, que é em chamas, e chegando até você em ouro puro. O ritual da lua de sangue 3.3 sobre o égide da ordem. Então a operação, irmãos, não deve ser um pedido suplicante, né? Não é súplica, como de um mero solicitante, mas você deve proclamar de intenção, como um buscador da vontade, com firmeza, né? Não chorando, né? Que nem fazem, ei, pelo amor de Deus. Não, assim não. Proclame com voz firme o teu pedido. Então aqui deixarei as coordenadas e técnicas para que sua operação em SA, Malkuth, tenha o máximo de voltagem. Então, o pedido da manifestação. Como que é o pedido que você pode fazer? Como esta lua de sangue ocorre no eixo entre alinhamento de Virgem e Peixes, o foco deve ser a transmutação da sombra em poder operativo. O que é isso? É transmutar a sombra em luz. As coisas que não prestam, coisa do passado, e abrir o poder. É transmutar a sombra em luz, trevas em luz. As coisas nada ruim que está na vida da pessoa e ela quer transmutar para a luz. Seja o ego, seja o vício, seja qualquer coisa. Que todo mundo tem alguma coisa, né? Ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém. A oração da espada. Então deixo aqui a oração da espada de Marte, que é o selo do guerreiro da gnose. Os irmãos e irmãs devem ficar de pé, voltado para a lua, segurando o objeto de metal, ou apontando o dedo indicador, como a runa que eu falei, né? Em médio. Apontando assim, runas assim, sinal de runa. Como se fosse uma lâmina, você imagina, né? Os dedos como uma runa, como se fosse uma lâmina. E você vai falar: em nome do Eterno e sob o comando da ordem, eu convoco as forças de Marte, o Senhor da guerra e da vontade inquebrantável, pelo sangue que tinge o céu e pelo fogo que arde em meu espírito. Eu desembanho a espada de discernimento sobre a minha própria sombra. Então você vai simular que ergueu a espada, com os dedos em runa em direção à lua. E você vai falar que essa luz escarlate corte correntes de minha reatividade, que ela incinere minhas fraquezas críticas, minhas dúvidas profanas. Eu não sou o escravo das eras que se passaram. Eu sou o arquiteto da agenda de Aquário que agora se manifesta. Então, pela força de Gébora, eu ordeno ao meu ego que se cale. Pela força de Madin, que é Marte, eu decreto a minha vitória em SA, aqui em Malkuth. Que cada gota de sombra nesta lua se transforme em combustível para a minha ação. Eu não peço, eu comando, eu não espero, eu realizo. Que a proteção dos arcanjos cele o meu templo, que a sabedoria do Eterno guie o meu braço. A senda está aberta, a vontade e a lei está selada, está feita.
O que pedir aí? Então você vai pedir a destruição das fraquezas, como eu falei, vícios de caráter, qualquer vício, medo, se tiver medo de alguma coisa, não vai para frente por causa de medo, reatividade de ego, destruir egos, né, se tiver. E destruindo tudo isso, que ela veio para transmutar, da sombra para a luz. Despertar para a mestria sobre a matéria, para você ser mestre aqui na matéria. Então eu fiz essa oração aqui. Peço a destruição no meu interior de minhas fraquezas críticas. Destrua os meus vícios, medos e ego. Que eu desperte a cada dia maestria sobre a matéria e sobre esse A. E que esse despertar venha me trazer a paciência, virtude, saúde e riqueza. E quando meus inimigos vier me afrontar, eu esteja preparado para derrubá-los, porque nada poderá me deter enquanto eu estiver em minha missão e jornada em Malkuth. Que assim seja em nome do Eterno. Amém. Então, irmão, você tem que estar forte, porque você vai enfrentar neste mundo que estamos, que é Malkuth, vários problemas, inimigos. Você tem vários tipos de inimigos, né? São inimigos pessoais, são inimigos espirituais, são pessoas humanas, são problemas que aparecem, tudo é inimigo. Então isso aqui vai transmutar para você vencer inimigo. A frase de comando: pelo sangue do céu e pela vontade de S.A., eu transmuto minha sombra em ouro. Que a ilusão caia, a gnose permaneça e o pedido se manifeste. Então, após a operação, as energias vão ser despertadas e elas devem ser direcionadas e o portal deve ser fechado, irmãos, para que nada indesejado fique ali. Então, fechando o portal é o que? É a repetição do ritual menor de pentagrama, com maior vigor e visualização, deve ser simbólica, tá? Então, a programação em nome da egrégora da ordem sobre o comando da energia no campo coletivo, esse círculo está fechado. Você vai proclamar assim: o que foi captado é meu por direito de vontade, o que é estranho a mim retorna ao vácuo, né? Vai longe, some daqui. E bate os pés. Bate firmemente o pé direito no chão de SA, selando energia no plano físico. Então, você vai fazer o fechamento do ritual menor do pentagrama. Então, você vai fazer, quando se iniciou, você faz o pentagrama assim para cima. Quando você fecha, você começa a riscar ele de baixo. Vem lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fecha os 4 cantos. Né? Vem de cima, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai fechando. Vem de cima, vai pro lado. Vem de cima, vai pro lado, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E fecha com o círculo. Os 4 também que você fizer lá, né? Que nem quando você começa, vai para cima, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fecha com o círculo e aponta no meio. Os 4. Quando você inicia. Quando você fecha aqui o ritual, é de cima para baixo. Vem de cima para baixo, vem aqui, 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 faz o pentagramazinho aí, circule, tchum, no meio. Perfeito? Como se fosse colocar um ponto no meio para fechar. E encerra, claro, com a cruz cabalística. Né? Volta para o leste até Malkuth, Vegeburá, Vegedulá, Leolã. A mão para cima. Que assim seja, amém. Tá? Aviso dos irmãos: a lua de sangue é o catalisador de fraquezas críticas. Se o IRPM não for feito com controle e consciência, as sombras do eclipse podem se alimentar de sua reatividade emocional. Faça o banimento como se estivesse erguendo muralhas de diamante. Então, quem domina o pentagrama domina o destino. Essa explanação por irmão Josiel, né, grão-mestre da ordem sapiente Orientes Illuminati, aqui nomeado como mago grego. Então eu especifico a todos essa instrução, quem quiser fazer esse ritual, daqui algumas horas, né, que se inicia essa lua de sangue. Aqui está toda a preparação, você pode ver que é prolongado, porque tem que ser uma coisa bem prática e também técnica. Querendo ou não, é técnica. Tudo vai de você saber fazer. Não é qualquer círculo ou acender uma velinha que você vai estar fazendo um ritual. Isso vai te trazer
sem banimento, sem proteção, sendo de entrada ou de saída de um rito, isso não vai trazer coisa boa. Não vai deixar a era de peixe para trás, que é o passado, e iniciar a era de aquário, que é uma nova ordem na tua vida. Isso daí vai trazer mais atraso ainda, se você não praticar de acordo com as instruções do seu mestre. Então eu fico aqui e desejando a todos aí um excelente dia, noite. Caso forem fazer esse rito, estejam preparados, né, para iniciar uma nova jornada nas suas vidas. Até lá!